Olá, bom dia meus amigos, tudo bem? Mais uma sexta-feira, mais um dia de Contabiliza aí. E essa semana a gente trouxe algumas informações bastante úteis para vocês, né? A primeira delas é que nós estamos hoje, é dia 27, nós estamos aí há 5 dias de terminar o prazo para adesão ao Simples Nacional em 2023. Então, se você não se preparou, corra atrás, porque você tem poucos dias aí para poder fazer a adesão, tentar a adesão ao Simples Nacional no ano de 2023. E vale destacar que para você conseguir fazer essa adesão, você precisa estar totalmente regular junto ao fisco federal, estadual e municipal. Então, se você tiver com alguma situação pendente nesses três entes, você precisa tentar se regularizar até o dia 31 para que o seu deferimento seja possível dentro do Simples Nacional, ok? Então esse é o ponto principal aí desse mês de janeiro que vocês precisam ficar atentos. O segundo ponto é que já tem aí uma boa notícia para o MEI, né? Eu vou até abrir aqui o aplicativo, tá aqui ó, a emissão de nota fiscal pelo aplicativo nacional. Então, quem é MEI, eu até baixei aqui para poder fazer um exemplo, mas para quem é MEI, pode fazer o download do app e começar a admitir essas notas fiscais de serviço, tá? Vale lembrar que é para emissão de nota fiscal de serviço esse aplicativo. E ele independe de a prefeitura ter ou não vínculo ou estar, digamos assim, associado a essa situação. Ele é o portal nacional e você entra lá através de um login muito simples com o seu CNPJ, com o CPF do microempreendedor e você vai criar uma senha. Muito fácil, muito prático para poder utilizar. Vale a pena, inclusive você, meus amigos e pares contadores, entrarem dentro desse aplicativo para vocês conhecerem como que é a emissão de nota, para vocês poderem estar aí auxiliando os microempreendedores individuais. Às vezes é muito grande a nossa rotina, muito intensa a nossa rotina, e aí a gente acaba esquecendo aí de dar uma atenção a essas situações, né? Ah, mas o MEI vai ter que emitir nota fiscal? Gente, vamos lá. Continua da mesma forma, tá? O microempreendedor individual ele só é obrigado a emitir nota fiscal quando ele presta serviço para uma outra pessoa jurídica. E como isso tem ficado cada vez mais amplo, cada vez mais automático, a prestação de serviço pelos MEIs tem aumentado cada vez mais, ele precisa emitir a nota fiscal. E aí, para poder facilitar isso, de vez ele se deslocar à prefeitura ou ter que ficar solicitando, ele pode emitir isso agora via o aplicativo da nota fiscal nacional que o governo disponibilizou, já está em utilização. Então, essa é uma situação aí que você precisa se atentar e se adequar para poder fazer essa emissão, ok? Um outro ponto que eu queria destacar seria aí, né, a fraude cometida pela gigante Americanas. Não tem como a gente deixar de falar sobre isso, é uma situação que todos estão comentando e isso envolve duas áreas aí da contabilidade principais. A primeira, propriamente dito, é a contabilidade, né, que errou, alguém aceitou fazer. Então, o primeiro ponto, alguém errou. Na verdade, não é que errou, na verdade, alguém quis cometer o ato ilícito, alguém aceitou e o terceiro, alguém chancelou essa situação. Mas quem são essas situações? Bom, primeiro é alguém que pensou sobre isso e levou até a contabilidade, e aí o contador assumiu em fazer essa situação. O terceiro aí é a auditoria, né? A auditoria ela acabou chancelando as demonstrações da empresa naquele ano e aí isso quebra o vínculo de credibilidade da empresa que estava fazendo, né, ou prestando o serviço de auditoria.
A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu trabalho há algum tempo com auditoria e eu sempre fui muito claro na execução dos meus trabalhos. Eu não estou lá para poder descobrir se existem fraudes, mas devido ao processo de auditoria a gente encontra os caminhos utilizados que foram feitos, ou se caso existisse fraude, que foram utilizados. Então, e aí esses dias conversando com um colega, né, o professor Arnós, ele ainda colocou que a resposta da auditoria vai ser: a gente não, os nossos testes abrangentes não foram suficientes para poder encontrar isso. Ora, me desculpa, isso não depende única e exclusivamente de um teste, né? É visível isso, é gritante esse erro que aconteceu dentro da Gigante Americanas. E aí agora a gente tem que começar a acompanhar os próximos passos para a gente poder ver o que vai se suceder aí, né? Ontem eu li uma matéria bastante interessante que dizia que a Justiça já determinou a apreensão de todos os e-mails dos últimos 10 anos, de toda a diretoria, de toda a área administrativa, de toda a contabilidade, para que a perícia possa analisar isso com profundidade. Então, vai ter aí vários capítulos que a gente vai poder trabalhar e destrinchar com vocês aí nos próximos programas, mas é bastante interessante, é um estudo de caso para nós da área da auditoria, para nós da área da docência, é um estudo de caso que vale a pena a gente trabalhar, vale a pena a gente conversar, discutir, porque isso está envolvido diretamente o nosso dia a dia. É muito grandioso isso, foi muito amplo essa situação. Um caso que a gente não é costumeiro ver. E aí eu sempre tenho essa frase comigo: é comum, mas não é normal. É comum isso acontecer? É comum isso acontecer. Ah, mas você está brincando? Não, eu estou falando sério, é comum isso acontecer. Esse tipo de situação, ela é mais comum do que vocês imaginam. Mas e por que não é divulgado, Rodrigo? Porque, infelizmente, às vezes isso acontece em pequenas empresas, em médias empresas, onde a auditoria não esteve presente, aonde não tem pessoas que estão analisando isso e não está envolvendo outros fornecedores ou outras instituições que não se sentiram aí, como é que eu posso te dizer, não se sentiram prejudicadas, como foi o caso agora da Gigante Americanas. Além disso, a própria empresa teve a nota de divulgar que chegou ao ponto de ela não ter mais fluxo de caixa para poder trabalhar. Então isso é o que leva aí as empresas levou a empresa a poder fazer esse anúncio, né, porque não dava mais para segurar. Chega um ponto que a mentira não é mais possível de ser escondida. Por mais que tenha sido manipulado os números, chega um ponto que isso não é mais possível. Perfeito? Então esse caso da Gigante Americanas aí vale a pena, quem gosta, né, de estudar um pouco sobre a área de auditoria, sobre a área de perícia, sobre a área propriamente dita da contabilidade, vale a pena você estudar um pouquinho, começar a ler, entender o que foi feito, para que você não seja mais um a lá na frente cometer esse tipo de erro ou auxiliar um tipo de erro desse. Né? O meu pensamento é sempre que a gente não pode atuar por este lado, a gente não pode ir por essa situação de querer dissimular aí essas informações que podem prejudicar os demais. Um outro assunto que eu trouxe na semana passada e fiquei muito feliz com o que aconteceu. Eu e mais 2 parceiros estamos fazendo um curso, né? Soltamos o FAF, Formação de Analista Fiscal, e a gente soltou ele na primeira quinzena agora de janeiro. Eu divulguei ele aqui no programa e em uma semana a gente preencheu aí todas as vagas do curso, todas. Tem gente na fila de espera para poder tentar fazer aí o curso. Querem porque querem entrar e querem entrar nessa turma
Eu sinto muito, mas essa turma realmente ela está fechada, ela está completamente fechada. Não tem como a gente colocar, até porque não tem espaço. Ah, mas aí a gente não pode colocar em outro lugar, a gente não pode levar isso para um outro espaço maior para poder... Não, nós não vamos fazer isso. Meu posicionamento com os colegas, né, e os pares do curso foram de que se a gente faz isso, a gente perde a qualidade, então não dá para fazer isso. Eu não vou abrir mão da qualidade que eu tenho do curso para poder colocar mais 10. Eu não estou visando somente a questão econômica, né, financeira, mas prezo muito pela qualidade do trabalho que eu realizo. Então a gente não vai. Ah, mas e aí, vai ter outro? Vai ter outro. A gente vai fazer uma outra turma, provavelmente no mês de maio, tá? A gente precisa dar um tempo, né? Não pode ser um na sequência do outro. Então a gente vai fazer uma outra turma lá em maio para poder absorver também essa demanda retraída que tem aí. Esse curso eu já tinha falado, a gente tinha feito ele aqui em 2016, 17, e aí depois eu não fiz mais ele aqui. Eu fiz fora, fiz em Lucas, fiz em Tangará ano passado. Então a gente fez fora e a gente sabia que tinha uma demanda retraída aqui na cidade. E aí, com assim muita satisfação, eu falo que a gente bateu a nossa meta. Em uma semana estavam praticamente que preenchidas aí todas as vagas do curso, e aí a gente está com uma lista de espera. E se você quer e tem interesse em fazer, pode ficar atento aí no meu perfil, nas nossas redes, aqui no programa, que a gente vai divulgar aí o próximo programa, o quando que ele vai ocorrer, que aí o próximo curso, quando que ele vai ocorrer, e aí você vai ter a oportunidade aí de estar se capacitando para atuar com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais capacidade de entendimento a respeito do processo do analista fiscal. Então essa é uma situação bastante importante, e a gente vai trazer para vocês aí o depoimento das pessoas que estavam participando do curso, né? A gente vai tentar pegar alguns participantes aqui desta turma inicial e trazer para vocês, mostrar para vocês aí o quanto que esse pessoal teve de conhecimento agregado. Tranquilo, pessoal? Nosso programa de hoje é um programa curto, somente para poder trazer para vocês essas informações, né? Então, questão do Simples Nacional está aí finalizando, o nosso prazo está se eximindo, dia 31 é o último dia para você poder fazer a solicitação. Lembre-se disso, tá? É a solicitação. Então, se você quer aderir ao Simples Nacional, primeira coisa, verifica se você está em dia com todos os entes, né, federal, estadual e municipal. Se não está, tenta regularizar o mais rápido possível, negociar as dívidas, fazer o parcelamento, tentar o mais rápido possível e, na sequência, fazer o pedido de adesão. É importantíssimo isso, tá? Ele não vai migrar sozinho. Se você quer, né, tem muita gente que tem me perguntado, inclusive essa semana teve várias pessoas me perguntando: eu posso sair de uma microempresa e migrar para o MEI? Pode, pessoal, não há problema, você pode fazer isso também. Só que para poder fazer isso, você tem que lembrar que vai muitas vezes precisar de uma alteração contratual. Mas por quê? Bom, primeira situação, MEI não é limitada. MEI não é outra natureza jurídica a não ser o empresário individual. Então, quem está, por exemplo, com uma empresa que era Eireli e aí foi transformada em limitada pelo ato efetivo que foi feito pela DEREI, né, pela determinação, acabou a Eireli, ficou um tempo ali naquela situação, tem que mudar, não tem que mudar, tem que mudar, não tem que mudar. Algumas pessoas fizeram alteração para poder mudar efetivamente e outras não fizeram. Aí quando foi agora no início do ano, o governo foi lá e fez o quê? Mudou tudo e tinha acabado mesmo, e foi de forma automática, transformou Eireli em limitada. Perfeito? Mas se você quer migrar, voltar, regredir lá para o MEI, você precisa efetivamente fazer aí uma alteração contratual, uma transformação de limitada para empresário individual. Verifica lá se você não tem
nenhuma atividade impeditiva para o MEI, porque às vezes tem impeditiva para o MEI e não era para o Simples. Então você precisa fazer essa verificação. Verifica se as atividades que você pretende estão liberadas dentro do MEI, e se estiverem liberadas dentro do MEI, você pode fazer a migração também, perfeito? Então são situações assim do dia a dia, corriqueiras, que precisam ser analisadas, precisam ser demonstradas, repassadas isso para o cliente de forma muito clara. Dá para migrar? Dá, mas precisa estar atento a essas condições. Beleza, pessoal? Então hoje o nosso programa fica por aqui e na sexta-feira que vem a gente tem mais um Contabiliza aí. Até a próxima!